Em um pequeno escritório repleto de livros, fotos antigas e documentos acumulados ao longo dos anos, Venâncio Mondlane examina uma caixa empoeirada que esteve guardada por décadas. Ele se agacha, com cuidado, abre a caixa, deixando uma nuvem de poeira se dispersar no ar. Enquanto examina os papéis amarelados, uma carta escrita à mão chama sua atenção. A caligrafia, embora desgastada pelo tempo, é inconfundível. O que será que este documento contém? Pensa, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ele puxa a carta para mais perto e começa a ler, suas sobrancelhas se franzindo à medida que as palavras se tornam mais claras. À medida que lê, sua expressão muda. As palavras falam sobre princípios fundamentais de justiça e igualdade, criticando a liderança e os desvios da verdadeira luta pela liberdade. Venâncio sente um frio na barriga, ciente de que o que está descobrindo poderia ter implicações profundas para a Frelimo e para a história de Moçambique. Determinado a compartilhar sua descoberta, Venâncio convoca uma reunião com os líderes da Frelimo em um auditório. O clima é tenso, mas também de expectativa. Os rostos dos presentes refletem a gravidade do que está por vir. Hoje, temos algo crucial a discutir, inicia Venâncio, segurando o documento em suas mãos com firmeza. Os líderes olham para ele, intrigados. O que pode ser tão importante a ponto de convocar uma reunião de emergência? Sussurra um deles. Venâncio observa a curiosidade crescente nos rostos, se decide que é hora de revelar o conteúdo da carta. O que encontramos pode mudar nossa compreensão do passado e do futuro da nossa luta, diz, enquanto começa a descrever o que leu. Os murmúrios na sala aumentam quando ele menciona as críticas contidas no documento. Essas palavras não podem ser ignoradas, afirma, sua voz ressoando com determinação. O clima de expectativa se transforma em tensão à medida que os líderes percebem a gravidade da situação que estão prestes a enfrentar. Com todos os olhares voltados para ele, Venâncio respira fundo e começa a ler o documento em voz alta. As palavras ecoam na sala. A verdadeira luta pela liberdade deve ser baseada em princípios de justiça e igualdade, e não em interesses pessoais. A mensagem direta provoca reações imediatas dos líderes presentes. À medida que ele avança na leitura, a sala se enche de murmúrios surpresos. Alguns líderes trocam olhares, claramente abalados pelo que ouvem. Como isso foi ignorado por tanto tempo? Pensa um dos presentes, enquanto a realidade das palavras começa a se instalar. Venâncio continua, revelando críticas contundentes sobre a liderança e as decisões tomadas ao longo dos anos. Ele lê sobre promessas não cumpridas e a alienação das bases do movimento. Precisamos olhar para o nosso passado e reconhecer onde falhamos, diz Venâncio, sua voz firme e cheia de convicção. O clima na sala muda, e a tensão é palpável, refletindo a luta interna que a Frelimo enfrenta. Após a leitura, um silêncio reflexivo toma conta do auditório. Os líderes da Frelimo começam a sussurrar entre si, alguns visivelmente abalados. Essas palavras desafiam tudo o que acreditávamos, diz um deles, a voz trêmula, enquanto outros concordam, percebendo a gravidade da situação. Venâncio observa as reações, sabendo que está provocando uma mudança de paradigma. Precisamos confrontar essas questões se quisermos realmente construir um futuro melhor, afirma, sua voz ganhando força. O clima na sala começa a mudar, e a urgência da conversa se torna evidente. Um líder se levanta, expressando sua preocupação. Como podemos corrigir o curso após tantos anos? O que isso significa para nossa liderança? Outros se juntam à discussão, levantando questões sobre a responsabilidade e a necessidade de uma nova abordagem. Venâncio escuta atentamente, ciente de que está no centro de uma conversa transformadora. À medida que a discussão avança, as vozes dos líderes começam a se elevar. Venâncio, percebendo a crescente tensão no ar, tenta mediar a conversa. Precisamos ser honestos sobre nossa história e reconhecer nossos erros, diz, sua voz firme e clara. Um dos líderes, visivelmente agitado, argumenta: devemos honrar nosso passado e a luta que travamos. Não podemos simplesmente descartar tudo o que conquistamos.
As palavras dele provocam murmúrios de concordância entre alguns dos presentes, enquanto outros balançam a cabeça em desaprovação. Venâncio responde com calma, mas com determinação. Honrar o passado não significa ignorar as falhas. A verdadeira força vem da capacidade de refletir e aprender com nossos erros. Se não fizermos isso, corremos o risco de repetir os mesmos enganos. O debate se intensifica, com diferentes opiniões sendo expressas. Outro líder se levanta, dizendo: o que está escrito nesse documento é um chamado à ação. Não podemos permitir que as críticas nos dividam. Precisamos usá-las como uma oportunidade para crescer e unificar a Frelimo em torno dos valores que defendemos. A sala começa a se aquecer com a troca de ideias, e a atmosfera se torna mais dinâmica. Conforme o debate avança, Venâncio percebe que a conversa está se tornando cada vez mais produtiva. Estamos aqui para construir um Moçambique melhor, e isso começa com a verdade, afirma, incentivando os líderes a se unirem em torno de uma nova visão. As vozes se elevam, e mais pessoas começam a se manifestar, compartilhando experiências e reflexões sobre a luta pela liberdade. Um líder menciona como a população se sente desapontada com a liderança atual, e isso ressoa entre os presentes. Precisamos ouvir as vozes do nosso povo e garantir que suas preocupações sejam levadas em conta, sugere. Venâncio observa a transformação na sala, onde a desconfiança e o medo começam a dar lugar a um sentimento de união e esperança. Se unirmos nossas forças e trabalharmos juntos, podemos redirecionar a Frelimo para os valores que originalmente defendíamos, conclui, inspirando um sentimento de renovação entre os presentes. Depois de um intenso debate, Venâncio sente que é hora de direcionar a conversa para uma ação concreta. Ele se levanta, com olhar firme e decidido. Precisamos formar um comitê para investigar e discutir as implicações desse documento. É essencial que nossa liderança esteja alinhada com os princípios que defendemos, propõe, sua voz ressoando na sala. Os líderes se entreolham, a ideia começa a ganhar força. Isso é um passo importante, diz uma líder mais experiente, levantando a mão em sinal de apoio. Devemos garantir que a verdade seja ouvida e que possamos corrigir nossos erros. Outros começam a acenar em concordância. A energia na sala se transforma em um sentimento coletivo de responsabilidade. Venâncio continua, enfatizando a importância de um esforço conjunto. Não podemos permitir que o medo ou a negação nos impeçam de fazer o que é certo. A transparência é fundamental para reconstruir a confiança com nosso povo, afirma, sua paixão contagiando os presentes. À medida que a proposta é debatida, os líderes começam a discutir quem deve fazer parte do comitê e quais serão os próximos passos. A atmosfera é de renovação e esperança, com todos se sentindo parte de um novo propósito. Estamos prontos para enfrentar o desafio, conclui um jovem líder, sua determinação evidente. Com a formação do comitê decidida, Venâncio encerra a reunião. Devemos nos comprometer a trabalhar juntos para garantir que nossa luta pela liberdade seja justa e inclusiva, diz, enquanto os líderes se levantam em sinal de apoio e concordância. O clima na sala é de união e determinação. Os líderes se abraçam, celebrando o novo compromisso de trabalhar em prol de um Moçambique melhor. Venâncio observa a cena, sentindo-se emocionado. Finalmente, estamos prontos para enfrentar nosso passado e abraçar um futuro mais promissor, pensa, percebendo que a Frelimo está se reinventando. Enquanto as discussões se desdobram sobre como implementar as novas propostas, Venâncio se afasta um pouco, permitindo-se um momento de reflexão. Ele observa os rostos cheios de esperança e determinação, percebendo que está testemunhando o renascimento de um movimento que, apesar de suas falhas, ainda possui a capacidade de se transformar. Com um sorriso no rosto, ele se junta novamente ao grupo, pronto para liderar essa nova fase da luta pela liberdade. A verdadeira mudança começa agora, conclui, sabendo que o caminho à frente será desafiador, mas cheio de possibilidades. Com a formação do comitê, a reunião atinge um novo patamar de determinação. Venâncio se levanta novamente,
olhando para os rostos dos líderes que agora refletem uma nova esperança. Devemos nos comprometer a trabalhar juntos para garantir que nossa luta pela liberdade seja justa e inclusiva, diz ele, sua voz carregada de emoção. Os líderes, antes divididos e inseguros, começam a acenar em concordância. Um deles se levanta e diz: precisamos de um plano claro para implementar as mudanças. O que está em jogo é o futuro do nosso povo. Outros começam a se manifestar, propondo ideias sobre como estruturar o comitê e quais ações tomar. A energia na sala é palpável, e Venâncio sente que a determinação coletiva está crescendo. Estamos prontos para enfrentar o desafio que temos pela frente. A luta pela liberdade exige coragem e comprometimento. Estamos aqui para isso, afirma, inspirando um sentimento de renovação entre os presentes. À medida que os líderes começam a se dispersar após a reunião, Venâncio guarda o documento em um local seguro, ciente de que ele simboliza não apenas o passado, mas também a possibilidade de um futuro transformador. Essas palavras têm o poder de mudar nossa história, pensa, refletindo sobre a jornada que ainda está por vir. Ele se dirige à porta do auditório, olhando para trás uma última vez. Os líderes estão conversando animadamente, e a atmosfera está carregada de esperança e determinação. Venâncio sorri, sentindo que a Frelimo está finalmente pronta para enfrentar seus desafios e abraçar um novo caminho. Enquanto sai, ele murmura para si mesmo: estamos juntos nessa jornada. A luta pela liberdade continua, mas agora com uma nova perspectiva e um compromisso renovado. Com esses pensamentos, ele deixa o auditório, determinado a seguir em frente e guiá-los em direção a um Moçambique mais justo e igualitário.